Olá, paz seja convosco. Vamos hoje a mais uma videoaula de Liderança 1. Vamos tratar sobre o capítulo 4 e principalmente nesse primeiro momento sobre o tópico em que fala em relação à questão da liderança feminina na igreja. Lembrando que no capítulo anterior nós vimos que Paulo recomenda Timóteo sobre os falsos ensinamentos, sobre os falsos mestres que havia na igreja de Éfeso. E agora Timóteo na igreja de Éfeso tem que combater isso. E qual é o que ele encontra? Qual é o primeiro contexto que ele encontra? Esse falso ensinamento sendo disseminado na igreja pelo meio das mulheres. Então, Paulo exorta a Timóteo para que ele transmita essa mensagem à igreja da seguinte forma, conforme está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos de 9 a 15. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que dedicam a adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição, não permitindo que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos e, se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com um bom senso. Dessa forma, Paulo tenta transmitir a mensagem a Timóteo para que ele leve a igreja local, para que ele leve as mulheres da igreja local. E vejam que tem três temas interessantes nessa mensagem. O primeiro deles, ele trata sobre a vestimenta, sobre os adornos e o comportamento da mulher. Ou seja, o que Paulo quer com essa mensagem? Que no culto, no momento de culto, e isso serve para os nossos dias, nós estamos lá para cultuar e para adorar a Deus. A nossa atenção, o nosso foco é Deus. Não aquilo que pode nos tirar a atenção, como a roupa de alguém, se está curta, se está longa demais, se está muito colorida, se está pouco colorida. Mas tudo aquilo que desvia a nossa atenção de Deus, ele tem que ser submetido a um controle. E esse controle é individual. Não há ninguém que vai dizer, irmão, faz isso, faz aquilo. Não. Nós temos que ter o bom senso de nos controlarmos em relação a isso. O segundo tema que fala sobre a insubordinação conjugal. Havia naquela época muitas mulheres que estavam tentando tomar a frente em relação ao seu casamento, em relação ao seu relacionamento conjugal. E aí Paulo exorta dizendo, olha, primeiro foi criado Adão e depois Eva. E Eva e as mulheres devem sujeitar-se a Adão. Proibir atitudes independentes é um terceiro tema que essa palavra nos traz. Ou seja, a mulher, naquela época, nós temos que entender que naquela época existia dois contextos. E é o próximo ponto que nós vamos entrar agora. É o contexto amplo e o contexto imediato. O contexto imediato se diz respeito ao que acontecia na igreja de Éfeso naquele momento. E o contexto amplo é o que acontece na igreja e na sociedade, naquilo que cerca a igreja. Pois bem, no contexto imediato, a igreja de Éfeso sofria com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres. E essas mensagens elas eram transmitidas primeiramente às mulheres. O que acontecia? As mulheres elas eram ensinadas, não havia na Grécia naquela época uma escola para onde se enviasse as meninas, as mulheres. Quem era enviado para aprender eram os homens. As mulheres aprendiam em casa, sendo a cultura, os ensinamentos, tanto religiosos como seculares, sendo transmitida no lar de mãe para a filha. E as mulheres aprendiam muito umas com as outras. Então, o que aconteceu naquele local? Mais especificamente, o falso ensinamento, as falsas doutrinas, os falsos mestres estavam agindo no meio das mulheres. E elas levando isso de mulher em mulher adiante, ao ponto de chegarem na igreja e formar aqueles círculos
aqueles burburinhos e começar a questionar algumas coisas. Então Paulo, ele exorta a Timóteo e diz: Timóteo, presta atenção nisso, não deixa isso prosperar, não deixa isso crescer, não deixa isso se tornar num tamanho que não tenha mais volta. Então, combate o falso ensinamento. E naquele contexto daquela igreja, naquela época, era necessário que as mulheres fossem paradas, fossem minimizadas as suas ações dentro da igreja. Por isso, para combater um problema local naquela época. Num contexto amplo, é importante nós entendermos que a sociedade lá, a cidade de Éfeso, ela possuía um templo, que é um templo histórico, existe até hoje, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Artemis. A deusa Artemis era a deusa da caça, da fertilidade, a deusa protetora dos animais, das mulheres, das enfermidades das mulheres, das crianças e dos jovens. Existia uma adoração a essa deusa entre os não convertidos, entre a sociedade em geral. Nessa conversão dessas mulheres, dessas novas convertidas, passava-se pelo processo de deixar de cultuar aquela deusa, deixar de seguir aos ensinamentos. E aí que se levantou os falsos ensinamentos. Coisas que eram cultuadas a deusas que foram tentadas trazidas para dentro da igreja. E aí começou o grande problema. Por isso, Timóteo tenta exortar a igreja para que as mulheres se ponham numa posição inferior, para que as mulheres não ensinem na igreja, para que as mulheres não se coloquem em posição de oração, de intercessão, porque elas teriam que ser mais fortalecidas na palavra, na sã doutrina, para que elas aí sim tivessem condições de exercer uma posição de destaque na igreja. Lembrando que isso foi algo que aconteceu para aquele local, naquele tempo. Não é a realidade da igreja nos dias de hoje. A seguir, vamos ver os padrões de condutas de um líder na igreja local. O texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 7, nos traz o seguinte relato. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Paulo não orientou Timóteo a escolher os líderes para a igreja através de seus dons, através das suas capacidades, mas sim pelo caráter das pessoas, mas sim por aquilo que elas traziam na bagagem de vida espiritual delas, de vida cristã. Observe que Paulo concentra na pessoa, nas qualidades da pessoa, e não do ministério que ela exerce, não da capacidade que ela tem. Os líderes da igreja têm que ser pessoas irrepreensíveis. Como diz esse texto, tem que ser modelos, que se apresentem como pessoas referenciais, pessoas que servem de modelo para outras pessoas. A apostila frisa bem a seguinte expressão: tem que ser, não é uma opção. Isso é algo que é intrínseco à vida da pessoa. Ela tem que ter esse caráter, essa vida cristã irrepreensível para poder exercer um cargo de liderança na igreja. Todos os candidatos à liderança na nossa igreja devem passar por uma prova
por um crivo de maturidade espiritual, de ter uma vida cristã reta, consagrada, de ser altruísta. O que é ser altruísta? É se colocar no lugar do próximo, pensar no próximo, agir em prol do bem-estar do próximo. E também temos o relato de um retrato de um verdadeiro líder cristão. É uma pessoa de uma vida pessoal saudável nos seus relacionamentos na igreja. Não pode ter nenhum atrito entre os irmãos, entre os membros da igreja. Nem na sua família. Tem que ter um relacionamento familiar muito bom, muito equilibrado, entre filhos, esposa, irmãos, pais. Tem que estar muito bem resolvido nos seus relacionamentos familiares. Tem que ter uma maturidade espiritual. E o que é ter uma maturidade espiritual? E como se alcança essa maturidade espiritual? A princípio, a pessoa tem que ser uma pessoa com o coração voltado à obra de Deus. Ela tem que ser ensinável, ela tem que estar aberta a aprender para poder crescer e se desenvolver. É um discipulado, na verdade, Nós temos que receber as orientações, receber o ensinamento e colocar em prática na nossa vida. Ter um bom testemunho. E aí a palavra diz principalmente para os de fora. Não adianta dentro da igreja ser todo certinho, todo bonitinho, mas fora da igreja não ter o mesmo caráter e a mesma postura de um cristão autêntico. E encerrando, nós temos que fazer essa avaliação na nossa vida praticamente todos os dias. E na página 64 da apostila tem um exercício, uma autoavaliação para ser feita, para você se colocar ali e responder aquelas perguntas ali e se avaliar, para você ter a noção se você exerce ou não, se tem as qualidades ou não para exercer um papel de liderança na igreja. Amém? Qualquer dúvida, estamos à disposição no grupo, você pode enviar suas perguntas, dá um like, se inscreve no canal para assistir os outros vídeos e aí, até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, que Deus os abençoe.